Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Queridos e amados irmãos, recebam a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe meus irmãos do canal, que por enquanto ainda é o Diário da Cris, já estaremos mudando o nome. Mas hoje, meus queridos irmãos, nós estamos aqui já quando são já 11 horas, né? E o que acontece? Hoje nós vamos estar dando início, irmãos, a uma campanha de 3 noites, no horário das 11 horas, né? A partir das 11, na campanha, abrindo o coração e repartindo o meu pão. Aí você pode dizer, qual é o significado desta campanha? O significado desta campanha é sobre o pão, que não é o pão material, mas sim o pão celestial. Nessa campanha nós estaremos, aleluia, orando, pedindo para que o Senhor venha alimentar sua alma usando a minha boca. Porque o que eu tenho para vos dar é o verdadeiro alimento, é o pão que desceu do céu. Quem é o pão vivo que desceu do céu? Jesus Cristo. Então nós vamos estar 3 dias aqui trazendo uma palavra da parte de Deus e orando por todos. São 3 dias que inicia hoje, sexta-feira, sábado e domingo. Hoje nós vamos iniciar esta campanha de 3 noites, a partir das 11 horas da noite, lendo a palavra de Deus aqui no livro o Evangelho de João, no capítulo 6. Nós vamos ler aqui, meus queridos e amados irmãos, o verso 51, que diz assim: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Amém, queridos? Vamos repetir? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que darei pela vida do mundo. Amém, meus queridos? Que palavra linda, que palavra maravilhosa, edificante. Uma das coisas que eu acho mais linda, meus irmãos, nessa terra que o Senhor deixou para nós, foi a palavra santa, aleluia, a palavra bendita dele. O cuidado de Deus para com a humanidade foi tão lindo, foi tão extraordinário, que a gente vê o cuidado do Senhor desde lá do início. Mas nós não vamos falar do início para não ficar muito longo o tempo, mas nós vamos pegar ali do Egito, de quando, meus irmãos amados, o Senhor Deus, com o seu amor tão grande, o seu amor tão supremo, tão glorioso, amor este, jamais, glória a Deus, comparado com qualquer outro. Porque não existe amor maior do que o amor do nosso Jesus, ou seja, do nosso Deus, para com a humanidade, para com o ser humano. Eu começo a ver o amor de Deus, né, desde o início da palavra de Deus, mas nós vamos pegar ali quando o Senhor tirou o povo lá do Egito, quando o povo começou a sofrer de uma maneira extrema. Por quê? Porque a desobediência, meus queridos irmãos, sempre traz sofrimento. E aquele povo estavam longe do caminho do Senhor, estavam longe, né, dos estatutos do Senhor, da vontade do Senhor, não estavam mais obedecendo. A Bíblia diz que chegou o tempo que José envelheceu, morreu. A Bíblia diz que se morreu também Faraó, levantou-se outros faraó, né, outros reis, faraós, e ali aqueles
aquele faraó que se levantou, começou a ver o povo de Deus se multiplicando, começou a ver que aquele povo era um povo diferente, era um povo abençoado, apesar de serem escravos, apesar de trabalharem ali, glória a Deus, no Egito, mas eles eram um povo abençoado, porque o povo que Deus coloca a mão é abençoado. A Bíblia diz que Faraó tratou de dar algum jeito de acabar com aquele povo, né? Mas eles não conseguiram, ele não conseguiu acabar, porque quem é que acaba, aleluia, com aquilo que Deus, aleluia, determinou a guardar, a abençoar? Quem é que pode acabar com a propriedade exclusiva do Senhor? Ninguém pode acabar com aquilo que Deus coloca à mão. Ai, de calabaçúbia. A Bíblia diz, meus queridos e amados irmãos, que Faraó fez de tudo, né? Mandou as parteiras matar todas as criancinhas, homem. Ele fez de tudo e não conseguiu. Aí, por fim, ele começou a pôr encargo, pôr muito trabalho, muitos cargos pesados sobre aquele povo, para aquele povo sofrer, para aquele povo chegar a morrer e aquele povo ser acabado, exterminado da face da terra. Aquele faraó, aleluia, ele tinha uma ira do povo de Deus, porque não era faraó, era o próprio Satanás, tendo raiva, aleluia, da semente do Senhor, tendo raiva, ira, com muita ira, do povo escolhido de Deus. O inimigo, ele tem muita ira de você, porque você, o Senhor, te escolheu a dedo. Por isso que o inimigo tenta te destruir de todas as formas. Mas saiba de uma coisa: se o Senhor está com a mão dele estendida sobre a tua vida, o inimigo jamais poderá te destruir. A Bíblia diz que o povo começa a clamar, e ali o clamor subiu até Deus, e Deus tratou logo, aleluia, de dar um meio, glória a Deus, para tirar o povo daquela servidão, debaixo daquele jugo de Satanás, que era representado por Faraó. E ali o povo, aquela trajetória toda, o povo chega lá depois que atravessa o mar. O que Deus faz? Deus começa, aleluia, a cuidar daquele povo, que aquele povo estava no deserto, aquele povo estava sofrendo, aquele povo ali não tinha como eles ter suprimento, mas Deus, que leva o homem e a mulher para o deserto, Ele mesmo cuida de trazer o suprimento. Se você está no deserto, se o Senhor permitiu, te levou para o deserto, porque o próprio Jesus foi levado para o deserto, pelo próprio Espírito de Deus, para ser tentado. Às vezes o homem e a mulher, o Senhor leva para o deserto, ele não quer aceitar, ele indaga: Senhor, por que eu estou passando por isso neste deserto? Saiba de uma coisa, amado e minha amada de Deus: quando o Senhor leva o homem e a mulher para o deserto, ele leva, aleluia, porque ele tem um palestrar, mas com toda certeza lá no deserto ele e ela não morre de fome, porque o Senhor que leva para o deserto, ele sabe cuidar. Como ele cuidou daquele povo. A Bíblia diz que aqui Jesus retrata, glória a Deus, que ele é o pão vivo que desceu do céu. O povo naquela época comeram um mandado, aleluia, do céu, mas que não era, aleluia, uma comida que alimentava a alma, não. Aquela comida, aquele maná era mesmo por suprimento físico, porque aquele povo não tinha de onde tirar comida. Mas Deus, como é poderoso, Deus, como é lindo, maravilhoso, Ele proveu pão, Ele proveu aquele maná para aquele povo, glória a Deus, saciar a sua fome. Mas muitos ou quase todos morreram. Por quê? Porque, aleluia, aquele maná não era um alimento vivo, não era um alimento, aleluia, que
saciava a alma, não, era para alimentar a carne mesmo. E devido às suas caminhadas e às suas murmurações, eles acabaram morrendo no deserto. Por isso que o próprio Jesus indaga aqui nesta mensagem, dizendo: olha, os vossos pais comeram maná lá no deserto e morreram, mas quem de mim se alimenta, quem come, aleluia, a minha carne, jamais, aleluia, vai morrer, porque terá vida eterna, porque eu sou o pão que desceu do céu. Aí aqui no verso 51 ele retrata, aleluia, a sua figura de homem, aleluia, como o pão. E é isto que eu quero dividir com você. Por isso que o tema desta campanha de 3 dias, 3 noites, melhor dizendo, abrindo o coração e repartindo com você o pão. Qual é o pão que eu tenho e que quero repartir com você? É o pão vivo que desceu do céu, que se chama Jesus Cristo. Eu quero dividir com você esta comida celestial, esta calabando sumine calabaxederemene calabasúbia. Ramandecaçui declama este pão, este alimento que verdadeiramente alimenta, não só o físico, com saúde, com cura, com vigor, mas alimenta também a alma, aleluia, e que a alma que é alimentada, aleluia, ela vive eternamente. Jesus retrata ele como homem. Ele diz: eu sou, Suricalamanai, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Você sabe o que é viver para sempre? Viver para sempre não é ficar, aleluia, Jesus, toda a vida nesta terra, até porque esta terra não vai durar para sempre. Viver para sempre é viver aqui, quando partir dessa, viver eternamente, porque está alimentado da palavra. A palavra é o próprio Deus, Jesus é o próprio pão. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Ali Jesus estava falando da sua morte. Eita, arabaçúbia. Jesus estava falando do que ele ia passar. Ele ia entregar o seu corpo lá naquela cruz do Calvário, morrer, dar a sua última gota de sangue, para que todos aqueles, aleluia, que aceitasse ele ou aceita ele como Salvador, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele entregou, glória a Deus, a sua vida de corpo, aleluia, inteiro, para padecer, para sofrer. Para aqueles, aleluia, que aceitar Jesus, prove desse pão e vive eternamente. Porque, aleluia, aqueles que comeram o pão que desceu do céu chamado maná, eles morreram, porque apenas era um maná material. Bem verdade que, aleluia, figurava também o próprio Jesus. Mas ali era, glória a Deus, para o futuro. Qual é o futuro? O futuro hoje. Depois da morte e ressurreição de Cristo, Ele hoje oferece, aleluia, para você. Eu ofereço para você um pão que você vai comer e você não vai tornar a ter fome, porque quem já se alimenta da palavra de Deus, ele não tem fome, ele é farto, aleluia, a sua alma está alimentada, está saciada, está fortalecida pela palavra de Deus. Aquele povo mecaçubi calabachai. Ai, suminere calabaçúbia. Meus queridos e amados irmãos, aquele povo que acompanhava Jesus, quando Jesus fez esse discurso aqui, quando ele ofereceu-se, dizendo, aleluia, declarando que ele era o pão vivo que desceu do céu. Ele estava falando para aquele povo que andava atrás de Jesus e que Jesus multiplicou aqueles pãezinhos, aqueles 5 pães e 2 peixinhos. O povo se saciaram a ponto de sobrar vários cestos de pão.
E ali Jesus olhando para aquele povo, Jesus viu que aquele povo só queria mesmo estar ali mais perto de Jesus por causa agora da comida que perecia. Mas o propósito de Deus não era este, o propósito de Jesus era que aquele povo se alimentasse dele, da palavra dele viesse, e eles viessem assim ter uma vida, aleluia, espiritual saciada. Quantos buscam a presença de Deus, quantos vão, melhor dizendo, para a casa de Deus, mas querem a comida que perece, querem o bem passageiro, mas Jesus hoje manda eu dividir com você este pão que não perece, este pão que vai alimentar, não é a tua carne só, vai alimentar a tua alma. Receba este pão. Receba esta palavra, coma desta palavra, coma deste pão, beba desta água que, aleluia, mata a tua sede espiritual. Vamos orar ao nosso Deus, soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai. Pai querido, Pai amado, nesta hora eu oro, Senhor, neste primeiro dia, meu Pai, da campanha, aleluia, Jesus, oh glória, abrindo o coração e dividindo com você o meu pão. O meu pão não é um pão imaterial, não, é verdade. O meu pão é espiritual. O meu pão é o Senhor Jesus, é o que eu tenho, eu divido contigo, querido, querida. Eu divido com você, eu divido com a sua família. Pai querido, Pai amado, entra nesta casa, nesta família. Entra, Senhor, neste jovem, nesta jovem, neste senhor, nesta senhora. Entra neste esposo, Pai, e seja o melhor alimento. Ramanda calabasubia andarabe. Ramandere manai. Xeremande calabasubia. Ramande calabasubi candaramanai. Santo Deus eterno, entra nesta casa, entra nesta família. Aleluia, eu te ofereço agora, meu querido, minha querida, este alimento, aleluia, onde você não vai ter mais fome, onde a tua alma não vai ficar mais amargurada, a tua alma vai ser sarada, a tua alma vai ser saciada. Recebe deste pão, recebe desta comida, recebe deste alimento, querido, recebe deste alimento, querida, recebe agora, porque Jesus quer, aleluia, alimentar você. Soberano Deus e eterno Pai, esta pessoa, meu Pai, que está fraca, espiritual, eu divido este pão, meu Pai, com esta pessoa que é o Senhor. Esta pessoa, meu Deus e meu Pai, que está quase morrendo espiritualmente. Eu divido esse pão, papai. Alimenta esta pessoa. Alimenta, meu Senhor, pelo teu poder, pela tua graça, pelas tuas bondades. Eu te peço, Senhor, e já te agradeço, no nome santo do Senhor Jesus. Recebe a nossa campanha, o nosso propósito. Ah, Senhor, eu quero estar esses 3 dias aqui, dividindo, abrindo o meu coração e dividindo aquilo que eu tenho, que é o Senhor, este pão vivo que desceu do céu, que saciou a minha alma e quer saciar a tua também. Recebe, meu Deus e meu Pai, esta pessoa que está afastada dos teus caminhos, que ela possa voltar agora. Que ela possa, Senhor, que ele possa agora fazer um concerto com o Senhor, voltar para ti, para ter a sua alma alimentada, para ter a sua alma saciada. Pai querido e amado, repreenda todo o mal, Pai. Não deixa, Pai, nada impedir dessa pessoa ser alimentada pelo pão vivo, pelo pão que mata a fome espiritual. Meu Deus, quantas pessoas sofrendo com depressão, quantas pessoas sofrendo, aramande calabasube, porque as suas almas estão fracas, estão doentes, estão sofridas, Pai. Mas eis aqui o pão que alimenta esta alma que está sedenta, que está com fome.
Ó Santo Deus eterno, eu entrego nas tuas mãos, Senhor. Visita esta pessoa, esta casa, que esta pessoa que está ajoelhada agora, Senhor, se entregando a Ti, pedindo, Pai, para o Senhor o alimentar. Eu dou este alimento e que o Senhor seja esse alimento para esta pessoa, para esta casa, para esta família, Senhor. Fica conosco, recebe a nossa oração. Papai, eu falo que nem Pedro e João, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, receba vida. Em nome de Jesus, receba saúde.